Podemos começar. Amém, irmãos. Amém, bom dia. Bom dia a todos, graça e paz. Ó, não esqueci hoje, hein? Segunda-feira, dia 18/5 de 2026. Dia 18 de maio. Amém, irmão? Mais uma semana, né? Começou no domingo, mas a nossa segunda é na labuta, né? Pela glória do Senhor. Queridos, hoje vamos começar orando, tá? Pra gente entregar ao Senhor este momento maravilhoso. Eu fico muito feliz de estar podendo vir toda segunda e passar um momento, né, de meditação e oração com vocês, dessa comunhão maravilhosa da nossa igreja, com cada um. E vamos entregar para o Senhor, né? Amém, Pai. Ô Senhor, meu Deus, eu quero começar essa reunião de oração dizendo que o Senhor, Pai, é o nosso Pai verdadeiro. Tu és a fonte da vida, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Tu és soberano, poderoso. Tu és amoroso, Pai. É bondoso és o Senhor, meu Deus. E a tua presença, Pai, é suficiente. Então, quero dizer, Senhor, a todos que nós estamos aqui, Pai, entregar este momento a Ti, Senhor, agradecendo por mais um dia, mais uma semana, mais uma segunda-feira nessa presença maravilhosa que é o Senhor, e nós sabemos que a comunhão dos santos, essa comunhão aqui, Pai, será conduzida pelo Teu Espírito, Senhor. Acreditamos na nessa revelação do Teu Espírito Santo em nossa comunhão, Pai, nessa congregação, Senhor. Então, eu já adianto pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor possa estar liderando esses momentos, nos ensinando a orar, colocando em nossos corações o que o Senhor deseja para nós, Pai, em propósito como igreja, em propósitos individuais, mas que acima de tudo, Pai, a Sua presença pode ser suficiente, Pai, em toda a nossa vida, Pai, em todo momento que nós estivermos aqui na terra e quando estivermos na glória com o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, Amém. irmãos. Amém. Meus queridos, vamos começar orando. Eu gostaria muito, né? Ontem nós já fizemos isso na igreja, mas eu queria pedir para uma pessoa aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, Bom, vamos pedir para. Ele já orou ontem. Não, vamos pedir para o Lars. Lars, você pode orar para a gente? Larsão tá aí conosco? Opa, fala pastor DJ. Aí, Lars, bom dia. Meu Bom querido, dia. ora, vamos começar orando para a equipe que está indo para o Quênia, tá? Lá na Jocum. Nós oramos ontem e eu gostaria muito de fazer isso todas as segundas, a gente orar lembrando dessa equipe, tá? Para que o Senhor fortaleça eles. É um desafio muito grande, né? Pelo lugar onde que eles estão indo. Eu sei que todos os lugares é um desafio, né? Porque quando a gente vai falar do nome de Jesus, nós sabemos das batalhas, né? Que vêm por consequência, mas nós sabemos os grandes desafios que eles nos disseram pouco ontem, né? Nós já oramos, mas vamos orar novamente por aqueles meninos. Eu lembro da minha TED que eu fiz no ano passado. E, meus irmãos, é muito difícil, não é fácil. Então, começa orando para eles, para esse pessoal que vai para o Quênia. Amém? Amém. Aí eles vão hoje, tá? Só informando, eles vão hoje à noite. Amém. Senhor Jesus, Senhor, para quem entende um pouco do coração, a primeira coisa que a gente sabe que te alegra é quando a gente diz: Eis-nos aqui, como esses irmãos e essas irmãs disseram ao Senhor em ir para o Quênia. Independente, ó Deus, daquilo que de resultado, de que vão encontrar, de que vai acontecer, o eis-me aqui ao Senhor é algo extremamente precioso ao teu coração, Pai. Eu creio assim, porque é confiar naquele que chamou, que é o Criador dos céus e da terra. É o que elaborou todo esse movimento
de anunciar as boas novas. Quando trouxe teu filho Jesus Cristo e fez dele que esse missionário maravilhoso e que ensinou e deixou aqui os ensinamentos para ir desde desde onde nós estamos até o confim da terra, se for preciso, para anunciar o reino de Deus e confiar no Senhor, confiar na provisão, no alimento, questão de todo o processo que, que eles já estão vivendo. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, como foi orado aqui, que o Teu Espírito Santo, sim, Senhor, fale, continue falando, direcionando todos eles, ó Deus. E tragam as vidas mesmo, Pai. Tragam as pessoas, tragam as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, Pai, para ouvir sobre Jesus Cristo. E que eles vejam Jesus na vida desses teus filhos que disseram eis-nos aqui. Que eles possam ver uma luz, que eles possam encontrar um tempo com eles que jamais tiveram, que é sentir a tua presença. Entregar a vida nas tuas mãos, Jesus. Guarda-os, ó Deus, livra-os do mal, nós te pedimos, e que a tua boa mão, como diz no Salmo, esteja sobre eles na ida e na volta. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Obrigado. amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, vamos para a próxima oração. E essa oração eu quero pedir pro Saulo, pai. Saulão, então, vamos orar, como você já é um, né? Então, vamos orar pros empresários do nosso país, né? A gente sabe da luta que esse ano tem sido, né? Tanto econômico quanto outras coisas também. Eu sei o quanto é difícil, irmãos, na luta aí, né? Sermos empresários, mas ao mesmo tempo também sermos cristãos na vida dos funcionários e estar ali naquele meio e apresentar, né, Jesus no trabalho também, mas ter esse relacionamento, às vezes, de empregado com o empregador de uma forma temente ao Senhor, né? Então, é muito importante a gente sempre estar orando, intercedendo por isso também, porque o brasileiro ele tem esse algo enraizado no coração, né, de ser empreendedor e tudo mais. Então, a gente sabe que ao mesmo tempo que fecha muitas empresas no Brasil, também abre várias, né? E isso é nato do brasileiro. Então, Saulo, ora por esses empresários, tá? Fortalecendo todos, né, da igreja e tudo mais. Amém? Sim, Gustavo. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã, manhã fresquinha, gostosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai. O Senhor é infinito. O Senhor é tudo para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos tem abençoado. O Senhor mandou seu filho, morreu na cruz para nos salvar. Pai, te adoramos nessa manhã e reafirmamos que não somos ninguém sem o Senhor. E a nossa oração, conforme o Luiz pediu, sugeriu, que ele que orasse pelos empresários, Senhor. Senhor, é uma experiência diferente, né? Eu acho que só quem vive isso, que sabe como é desafiador, muitas vezes. Só quem passa por. Normalmente tem altos e baixos, né? Então, eu oro por aqueles que escolheram essa profissão, esse negócio que é ter um negócio. Que o Senhor abençoe cada um, especialmente os da nossa igreja. Desde um negócio menor, como o Laércio, que é profissional liberal, até uma oficina mecânica, como o Gustavo, como eu, como o Dudu, como o Pastor Éder, Celinho. São vários, Pai. O Senhor conhece a cada um de nós. Por isso, Senhor,
A minha oração nessa manhã é que o Senhor nos ajude no sentido de o nosso caminhar, o nosso dia a dia seja um caminhar firme e que nós possamos, através do nosso negócio, dar exemplo, Pai. Ser pessoas corretas. Sabemos que não somos perfeitos, mas podemos buscar isso. E que nós busquemos aquilo que o Senhor espera de nós, que é a justiça, fazer justiça, pagar os impostos, andar de acordo com o que deve ser feito, como um cidadão honesto busca. Obrigado, Senhor, por cada um de nós. Nos ajude nessa caminhada em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Saulo. Obrigado. Meus irmãos, e aí vamos para a próxima, para mais uma que já linka um pouco, né, com os empresários aí, que é algo difícil, né, um lado difícil para todos nós também, que é o lado financeiro. E aí, bom, eu vou pedir para você orar por nós. Sobre o quê? Esse financeiro no ponto da gente entregar a confiança ao Senhor, né, em todo momento. E obedecer a Deus também. Porque ao mesmo tempo que Deus nos dá, Ele pede também, né? E Ele é soberano sobre todas as coisas. E a gente ter esse coração obediente no âmbito financeiro, aprendemos a ser generosos como Deus, né? Como o Senhor, como Jesus foi. Amém? Foi e é, né? E é, né? E vai ser, né? E vai ser sempre. Vamos lá. Senhor nosso Deus, primeiramente nós bendizemos o teu nome, santificamos o teu nome, ó Deus, e nos rendemos ao Senhor. Ó Pai, como o Senhor é bom o tempo todo. Prova disso é que estamos aqui agora, firmes, vivos, respirando, alegres, alguns mais sonolentos, outros não, uns acordando em cima da hora, outros não. Mas isso tudo faz parte da nossa vida e faz parte da disposição a Deus, que cada um tem que ter para poder realmente cavar fundo no aprendizado, na comunhão, no estar juntos. E tudo isso também, ó Deus, passa pela nossa área financeira. Ela não pode nos guiar, mas ela está ali junto o tempo todo. E nós não podemos, ó Deus, descuidar disso. Não podemos esbanjar aquilo que o Senhor nos dá e nem reter além do que é devido. Não é pecado ter uma poupança, ter algo guardado para algum propósito, não. Mas o pecado é deixar nisso o coração. E se o Senhor pedir, ó Pai, abrir mão de tudo, tudo aquilo que o Senhor pedir. Como aquela viúva, né, abriu mão da única coisa que tinha, uma moedinha. Mas isso fez com que ela seja lembrada até hoje. E nós não sabemos o restante da história, mas o Senhor sabe. Porque tenho certeza que se o Senhor deu aquela ênfase na moedinha dela, Deus, o Senhor a abençoou grandemente. Não com riquezas, não, não é isso, Pai, mas com uma vivência, uma alegria, uma presença em casa e de quebra o alimento, a roupa, porque na tua palavra diz que se tivermos o que comer e vestir, estejamos com isso satisfeitos. Então ajuda-nos a termos disposição, ó Deus, de mente, de alma e de mão para sermos generosos para aquilo que for necessário, ó Deus, e que nós, se nós tivermos o recurso, que nós possamos ajudar, ó Deus, dispor, ó Deus, de tempo também, não só recurso financeiro, mas de tempo para orar, para ouvir, para estar juntos, e que a tua boa mão, ó Deus, permaneça conosco. Temos visto, ó Deus, sentido, presenciado a tua boa mão, a tua generosidade em todos os aspectos. Em cada momento de necessidade, o Senhor tem suprido
todas as necessidades, porque o Senhor é bom e o Senhor é generoso e ninguém ganha do Senhor em ser dadivoso em todos os aspectos. E nós te agradecemos, porque a maior dádiva o Senhor já nos deu, que é o teu Filho, nos trazendo salvação. Isso é o melhor de tudo, Pai. E a tua presença contínua conosco, que nos leva dia a dia, ó Deus, no caminho correto, como Saulo orou, como já temos orado, ó Deus, para andarmos sempre firmes na tua palavra, no evangelho, sendo honestos aqui nesse mundo, ó Deus. Se for preciso, em algumas circunstâncias, até termos o prejuízo, para que o teu nome não seja difamado, não seja falado mal dele, ó Deus, e que a nossa vida reflita aquilo que o Senhor quer de nós. Então, ajuda-nos a sermos generosos naquilo que o Senhor quer de nós, mas ajuda-nos também, ó Deus, a não esbanjarmos naquilo que não é pão, mas aplicarmos, ó Deus, sempre naquilo que é o teu reino, para a tua honra e para a tua glória, abençoando a nossa casa, abençoando os nossos irmãos, abençoando pessoas que a gente nem conhece. E neste mundo, provavelmente nem saberemos quem foi, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Então, ajuda-nos a sermos generosos, a sermos, ó Deus, dispostos a ouvir o Senhor e a obedecer naquilo que o Senhor exige de nós. E nós já te agradecemos por tudo que o Senhor já tem permitido, ó Deus, e nos ajudado a posicionar nessa questão financeira. Te agradecemos pelo trabalho, pelo sustento e pela tua presença. E oramos no nome santo de Jesus. Amém. 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 Bem, obrigado, Bonde. Gente, vamos para outra oração. Eu estou vendo aqui, acho que quase todos os pastores estão aqui na chamada. E, Alícia, você pode orar? Oi, Luiz, posso? Ora para os nossos pastores. Às vezes a gente não ora, né? Vamos ser bem sinceros, às vezes a gente não ora. A gente se preocupa demais com as nossas vidas e a gente esquece de interceder, né? Hoje nós vamos ler uma pessoa que intercedeu bastante na história da Bíblia e vamos orar pelos nossos pastores, agradecendo, né, que o Senhor levantou eles, bênção nas nossas vidas. Amém? Amém. Senhor, louvado seja o teu nome pela vida dos nossos pastores. Obrigada, Senhor, por cada um deles que, de maneira diferente, Senhor, no seu jeito de ser, no seu jeito de agir, Senhor, tem nos ensinado, tem nos discipulado e nos instruído, Senhor. Eu peço, Jesus, uma bênção especial sobre cada um deles e que a sua graça, Senhor, só um minutinho. E que sua graça, Senhor, esteja sobre eles para que eles continuem exercendo o ministério, Senhor, com firmeza na palavra do Senhor, com temor, Deus. Porque a tua palavra diz que a quem muito é dado, muito é cobrado também, Senhor. Então, que o Senhor tenha misericórdia dos meus irmãos e que eles andem em fidelidade e com muita alegria no ministério, Senhor. Que não haja peso, que não haja uma sensação, Senhor, de peso mesmo, de fardo, mas que esse fardo que eles carregam de responsabilidade seja entregue ao Senhor e que haja muita alegria, Senhor, muitos frutos por meio do ministério deles, Senhor. Nós abençoamos o pastor Saulinho, o pastor Alain, o pastor Marcelo. Gente, me ajuda aqui. Pastor Marcelo, pastor Evandro, pastor Frank, Senhor, o pastor Marcos, o Alexandre Prego, Senhor, o Bonde, e tantos outros que têm exercido esse pastoreio na vida da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. 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 O Evandro falou, né? Falou do Evandro. Falei. Amém. Falando em Evandro, Evandro, você pode orar com a gente agora? Tá aí conosco?
Opa, posso sim. Evandro, vamos para a última oração. Eu estou Uhum. lembrando aqui das pessoas. Tem acontecido, né? Acho que eu lembrei isso ontem lá na igreja, quando eu olhei para aqueles ar-condicionados e eu lembrei do primeiro culto, quando eu era uma criança. O primeiro culto que teve ali na Vide, naquele lugar, era uma tenda, né? O rapaz que estava na bateria, eu nem lembro, mas o rapaz tocava na caixa, parecia que ia cair a tenda quando ele tocava embaixo do sol. E, gente, é grandioso a gente ver isso, ter passado por todo esse tempo, né? Eu fiquei um bom tempo fora e ontem eu fiquei olhando e eu falei assim, gente, olha o que Deus fez, né? E aí, lembrando dessa geração que viu isso, dessa geração minha, pessoas que não estão conosco mais, mas que Deus tem tocado no coração e está voltando, né? Eu tenho conhecido muitas pessoas dessa época e que têm, né, tido a oportunidade de voltar para o Senhor. Vamos orar, Evandro, por esse tempo, né? E você, pela sua obediência, né? Plantando em nossos coraçãozinhos quando a gente era criança lá, a semente, e graças a Deus eu tô aqui de volta. Então, Amém. vamos orar para que o Senhor resgate mais dessas pessoas, desses meninos, dessas meninas, né, que hoje são mulheres e homens. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Aleluia, Senhor. Ô, Pai, obrigado, Jesus. Meu irmãozinho lembrando aí do nosso passado, Pai. E a gente olha hoje, no presente, Pai, vemos a tua mão poderosa sobre nós, sobre essa pequena igreja no meio do cerrado, na roça, Senhor. Quanto progresso, quantas bênçãos o Senhor tem derramado, Senhor. Eu me lembro, Pai, que quando a Vide estava começando a ir para onde estamos hoje, Pai, foi o momento de eu voltar para Belo Horizonte. Eu lembro que eu chorei muito, porque eu queria estar aqui, mas eu precisava voltar. E foi tudo plano do Senhor, Pai. E agora eu estou aqui de volta, através do pastor Alain, que um dia falou para mim, meu irmão, dá um passo de fé, vem, vamos conversar, pelo menos conversar. E tô aqui, meu Deus, tô aqui, tô muito feliz de poder continuar ensinando aos pequeninos, Pai, o caminho que eles devem andar, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esta igreja que tem abençoado tantas vidas, Pai. E como o Luiz tem dito aí, Pai, muitos irmãos estão voltando, muitos estão voltando. Que bênção, Senhor. Que bênção, Pai, trazendo seus filhos e os seus filhos sendo ensinados ali no ministério infantil. Oh, Deus, como é maravilhoso, Pai amado, poder te servir. Como é maravilhoso, Senhor, poder olhar para trás e ver tantas bênçãos que o Senhor tem concedido, Pai. Que o Senhor continue a derramar bênçãos sem medida sobre nossas vidas, Pai. Que continuemos, Senhor, pregando a tua palavra pura e simples, Pai. Ó Deus amado, que continuemos, Senhor, obedecendo o teu chamado, Pai. Que continuemos, Pai, a ser canais de bênçãos em tuas mãos, Pai. Que continuemos, ó Deus amado, a derramar, Senhor, a, a tua alegria, o teu amor, Pai amado, a tua paz, Pai amado, a todos aqueles, Senhor, que o Senhor colocar em nosso caminho, Pai. Que sejamos, Senhor, realmente esses atalaias, que sejamos realmente, Senhor, obedientes ao teu chamado, Pai. Que cada um de nós, Senhor, possamos agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Que o Senhor abençoe, Senhor, a liderança da VID, abençoe, Senhor, as famílias da VID, abençoe as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, Pai. Abençoa cada um de nós, Senhor. Todos os ministérios, Senhor, todos nós envolvidos, cada ministério, Senhor, envolvidos em missões, porque esse é o nosso chamado. Essa é a nossa maneira, Senhor, que o Senhor colocou em nossos corações de fazer a tua obra, Pai. Missões, missões. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pelos irmãos que estão indo agora para o Quênia. Muito obrigado por aqueles que já estão no campo. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, Pai. Quero só te agradecer, te louvar, te bendizer, Senhor, por tantas bênçãos concedidas. Em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Bem, Amém. Evandro, obrigado. Meus queridos, Amém. vamos ler agora a palavra, coisa boa. Então, irmãos, vamos para o Antigo Testamento. Vocês estão aí com a Bíblia, é muito importante. Vamos para Êxodo 33. Eu quero ler Êxodo 33, no início do 12. 33, verso 12. Aqui o contexto pós aquele cenário do povo de Deus ter levantado bezerros de ouro e tudo mais, né, para ter adorado no lugar do Senhor, né, ter adorado os bezerros de ouro, né, e aqui o Moisés, né, Moisés intercede e roga, né, a Deus pelo povo, para que Deus tenha misericórdia do povo de Deus. Então, irmãos, eu vou ler a partir do verso 12. Amém? Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, e eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Meus queridos, eu vou agora passar para o 34, 6, tá? Verso 6. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade e transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Amém. Irmãos, aqui Deus, ele fala para Moisés que ele levará um anjo para andar com o povo de Deus, né? Quando ele vai orientar Moisés e o povo de Deus para ir para Canaã, após esse episódio dos bezerros de ouro, ele diz para Moisés: Eu não posso ir com vocês. Eu vou mandar um anjo, pela misericórdia de Deus, vou mandar um anjo para guiá-los, mas eu não posso ir com vocês, porque se eu for com este povo ruim, teimoso, certamente irei destruí-los. Ele fala isso nesse cenário. E o que Moisés faz? Moisés, em todo momento, intercede pela presença de Deus, porque ele entendeu que a presença do Senhor é suficiente. Porque ele não pode, ele está desesperado, ele começa a ficar desesperado para que Deus esteja com ele. E é que Deus é tão pedagógico, né, e maravilhoso que no 34, né, no capítulo 34, ele passa, né, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, ele passa por trás de Moisés com as suas mãos e proclama quem ele é. Aqui nesse tempo, Deus está revelando a esse povo, né, o início da revelação de Deus ao povo de Israel. E, meus queridos, iniciando essa semana, Deus tem falado muito comigo, né? Nessa palavra, Deus tem falado muito comigo que a presença do nosso Senhor, meus queridos, é suficiente. A gente não precisa buscar mais nada. A gente precisa interceder em todo momento pela presença de Deus e lembrar que Ele está conosco. Em todo momento, todos os dias, todas as horas, todas as semanas, no trabalho, acordar de madrugada e lembrar: Deus está comigo. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor está comigo. E Deus tem falado isso. Por quê? Às vezes a gente começa a
nos preocupar com nós mesmos, né? Preocupar demais com os nossos problemas, com as tribulações, com o que tem acontecido ao nosso redor, que é algo legítimo, mas que não deve ser a nossa preocupação. A gente deve estar desesperado pela presença do Senhor, acima de todas as coisas. Ele é suficiente. Nem só a graça, mas ele é o suficiente. A presença dele que nos faz estar olhando para o caminho, para o propósito, mas se a gente também focar somente no propósito de Deus para a nossa vida, seremos egoístas, porque estamos pensando em nós mesmos só. Então, que no início dessa semana a gente possa meditar, focando nessa presença, intercedendo, mas sempre pedindo ao Senhor para que Ele nos lembre que a gente tem essa presença e deleitar da presença de Deus, que isso é o maior privilégio que a gente tem na nossa vida, meus queridos. Durante o tempo na minha vida que eu fiquei longe do Senhor, eu, obviamente vocês sabem do meu testemunho, mas agora eu tenho aprendido isso, o Senhor tem me ensinado. Luiz, para com as preocupações, você tem a mim, Deus já nos deu tudo. A gente não precisa se preocupar com mais nada. Ele já nos deu a presença dele. A gente não precisa ficar focado em liturgias, em grandes orações e preocupações com a nossa vida somente física, mas a gente entender que Ele já nos deu algo mais importante, que foi Jesus. E após Jesus, o Consolador, que aí vem e a gente deleita nessa presença, que a gente entende, conversa, se relaciona, porque ele é misericordioso, ele é um Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade e transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Meus queridos, vamos estar desesperados pela presença de Deus nas nossas vidas. Se a gente não tiver focado nisso, em primeiro lugar, tem algo errado. A gente está fazendo algo errado. E aí, como na semana passada nós lemos, que essas escrituras pode ser um espelho que fala em Tiago, um espelho para nos falar o que está errado em nós, para a gente olhar para Cristo, olhar para Jesus, olhar para a presença do nosso Senhor e falar: Deus, o que que tem de errado comigo? Por que que eu me preocupo com outras coisas a não ser me deletar da tua presença? Que possamos iniciar essa semana nesse foco, tá? Eu termino aqui porque é isso, não tem muito, né, o que dizer, não tem muito o que estender, é só para a gente lembrar dessa presença, iniciar essa semana em todo momento, irmãos, focando nele, focando em ler a palavra, passar tempo com o Senhor, independente das situações e das circunstâncias, e estarmos desesperados como Moisés esteve, para que Deus vá conosco. E ele diz que a presença dele irá com a gente e ele dará o nosso descanso. Amém, queridos? Eu vou orar para a gente finalizar, iniciar essa semana, esse dia. Amém? Amém, meu Deus. Ô, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é suficiente em nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu a tua presença, Pai. O Senhor nos permite senti-lo. O Senhor nos permite conversar com o Senhor. O Senhor nos permite estar passando tempo contigo, Pai. E que nós possamos, Deus, lembrar todos os dias, em todo momento, Pai, que o Senhor está conosco, Pai. Lembre-nos, Pai, da tua presença. Nos faça sentir, Pai, o teu poder, realmente, verdadeiramente da tua forma. Nós sabemos que o Senhor é justo, Pai. Nós sabemos da sua justiça. Então, meu Deus, como Moisés pediu aqui, Pai, para ver a tua glória, queremos ver a tua glória, Senhor, sobre as nossas vidas e temos visto também, Pai, o que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas, em nossas congregações e durante todo esse plano perfeito da sua história, Pai, para a redenção do teu povo durante essas alianças, Pai, e todos esses momentos que o Senhor deixou para nós. Nós temos visto o teu caráter sendo revelado há tanto tempo, Pai. E que o Senhor, Pai, possa nos enviar
realmente, Pai, nos enviar para mostrar esse caráter, Pai, para revelar a virtude do Senhor nesta terra, Pai. Que possamos ser pequenos cristos, Pai, sermos missionários e em qualquer lugar que estivermos, Pai, possamos levar a luz, possamos levar o Teu nome, Pai, e a Tua presença, que é a coisa mais importante que deve ser no nosso coração, na nossa vida, Pai. É em nome de Jesus, guarde, Pai, a nossa mente, que nós possamos, Pai, continuar meditando e falando com o Senhor em todo momento, Senhor. É em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. irmãos. Amém.